todos os mandamentos de Deus se resumiam em dois: amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei, todo mandamento se resumia. Mas quando ele estava indo para o céu, depois ele viu muitas coisas, viveu muitas coisas. Quando ele estava para ir, ele sabia que era chegada a hora dele. Ele disse: eis que eu nos dou mais um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tem uma questão. Jesus foi cheio e conduzido pelo Espírito. Vocês pegaram a tentação do deserto? Quando o demônio tentou ele não fez a vontade dele. Ele disse: está escrito. Porque ele era obediente a Deus. Então, Jesus, ele era cheio do Espírito Santo e além disso conduzido. Depois que ele foi, logo em seguida aconteceu o Pentecostes, né? Os discípulos falaram: aconteceu o Espírito Santo. Atos 8: vocês não darão testemunho de vocês mesmos. Ele disse: eu vou, mas enviarei sobre vós o Paráclito, para recordar todas as coisas. Fato que um Papa saiu na janela do Vaticano e disse: a igreja está cheia de mofo. Outro Papa escreve: nós precisamos falar do Espírito Santo, porque ele é o orientador, porque é ele, é o Espírito Santo que nos orienta. Amar não é capacidade humana. Nós, como Espírito Santo, somos um animal qualquer. Por isso, unidos no matrimônio. O matrimônio é o que? O sacramento. Sacramento vem da palavra sacro, de sagrado. Então, sacrando, santificando o nosso casamento, nós criamos automaticamente um laço com o santificador, que é Deus e o Espírito Santo. Então é preciso todos os dias pedir essa presença desse Espírito Santo. Todo dia é preciso, toda oração. Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. O Pai e o Espírito Santo estão juntos. Todo dia é preciso, porque é promessa de Deus para nossas vidas. Eu enviarei sobre vós o Espírito Santo e ele fará recordar todas as coisas. Ele dará testemunho em vocês por mim. Então o Espírito Santo testemunha em nós. Então, pegando Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim que aquele que despreza os seus, e principalmente os de sua casa, é pior do que o incrédulo, é um renegado, pior do que um ateu, um infiel. A pessoa ateu tem condição de se salvar. Agora, quem despreza os seus, de sua casa, é pior do que o incrédulo e o infiel. Então vocês vejam que nós homens aqui reunidos no texto, nós estamos fazendo nossa parte para começar a vivência do Espírito Santo. Nós somos os reis de nossa casa. Esse homem em casa grita, o homem em casa bate a mão na mesa, ele que manda. Em casa, nós somos os reis do nosso lar. Mas é preciso entregar esse reinado a Deus, para que o reino de Deus aconteça verdadeiramente em nossas vidas. Pois bem, essa vivência desse amor de Jesus Cristo tem que ser o Espírito Santo. Quando os pais não têm mais coragem de olhar no olho do filho, porque foram acontecendo coisas, os filhos foram crescendo, foram tomando os rumos. Quantos meninos hoje estão chorando numa mesa de bar, porque não tem amizade com o pai, nem chorar na bola do pai? Quantos filhos estão aí se prostituindo, chorando no colo de um e de outro, bebendo cachaça, porque não tem mais a ternura do pai a chorar no colo do pai? Sabe, eu lembro quando eu era pequeno, eu não via lá que meu pai chegasse em casa quando eu chegava da roça para. Meu pai chegava brincando. O meu pai, lembra quando eu fui para a Bahia trabalhar de boia fria lá cortando cana, eu fiquei chorando no colo da minha mãe, com saudade da ternura. Quantos pais não têm mais ternura em casa com suas esposas? Esposa não tem mais ternura com seus filhos. Tem pai que tem marido, quando sai de casa, a esposa fala: graças a Deus que o marido tem boa vontade. Porque quando chega em casa, chutando gatos, cachorros, essa oração
esse Espírito Santo, ele transforma, ele faz coisa que vai muito mais além de nós não somos capazes de fazer. Foi Jesus que disse: vocês não serão capazes. Ah, eu não consigo perdoar, não consegue mesmo. Eu não consigo mais abraçar meu filho, eu não consigo dizer que eu amo. Não vai conseguir nunca, se você não pedir que o Espírito Santo faça isso com você. Porque é Ele. É a ternura de Deus que precisa fluir nas nossas casas. Nós demonstramos se temos Deus ou não, é a nossa ternura que vivemos em nossa casa. É a vontade que nossos filhos têm de estar perto de nós, nossas esposas. Quando a gente acorda, que bom que acordou, vontade de abraçar, de brincar. O pai, ele é o rei da casa, ele precisa criar um reinado de paz, e Jesus oferece isso, o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Quando Jesus disse: eis que eu vos dou o mandamento, ele não simplesmente dá o mandamento e vira as costas, não. Algumas partes da Bíblia diz: eis que eu estou convosco até os últimos dias. Irmão, minha irmã, uma família tinha um casal de filhos e um decidiu ser padre, e o outro decidiu ser ator e foi estudar teatro. Quando foi um dia, o padre disse: olha, vamos assistir minha missa? Aí o ator disse: vou assistir sua missa. Você vai assistir um dia uma peça de teatro minha? Vou. Então combinado. Quando foi um dia, o ator foi na missa do irmão dele, quando ele celebrou aquela missa. O povo abria a boca, outros dormia, outros saíam para tomar água, outros escutavam o irmão, conversavam. Aquele som daquela missa quase terminou. Quando a missa terminou, ele falou para o irmão dele, para o padre, disse: e agora, você vai assistir uma peça de teatro minha? Disse: vou. Então, beleza. Quando foi um dia, chegaram na peça de teatro, aquele rapaz subiu no palco, com aquela equipe, aquele fundo tudo desenhado, aquelas árvores, aquelas roupas bonitas, e começaram a ensinar aquela cena. O povo ficava de pé, aplaudia, pulava, gritava, o povo chorava, e aquele negócio era bonito, era lindo, e o povo: quando é que vai ter outro? Vamos olhar os cartazes na rua, onde é que vai ser o próximo? Uma coisa maravilhosa. Quando terminou, disse: ele gostou? O irmão dele, o padre, disse: gostei. Depois você sabe por quê? Você sabe qual foi a diferença? É que você, como padre, você pega uma grande verdade, que é Jesus, e passa na frieza como se fosse uma mentira. Então nós pegamos uma grande mentira, uma peça de teatro inventada, e passa como se fosse uma verdade. E isso, meus irmãos, é o que a gente tem vivido na nossa casa. Nós temos pegado uma realidade tão concreta, tão real, e tem passado para os nossos filhos como se fosse uma mentira tão grande, que os nossos filhos têm vontade de ir à igreja. Eu te digo a vocês: meu pai pouco me chamou para ir à igreja. Mas você sabe qual foi o motivo de ir para a igreja? Porque meu pai demonstrou que ele é abençoado com suas atitudes na minha casa. Eu não conheço nenhum dos meus irmãos que nunca gostou de estar perto do meu pai. Eu, quando gosto do meu pai, já caindo por cima. Por quê? E foi isso que eu aprendi, que a gente tem que mostrar para os nossos filhos que somos abençoados com a ternura que a gente vive em casa. Então, essa vivência do amor, isso que Jesus, esse laço, essa coisa bonita que a Bíblia fala, que os apóstolos viveram de forma tão profunda, que Paulo, numa prisão inferior, Paulo ficou na prisão inferior, que era dormir com os pés presos no cepo, e Paulo à noite levava o roupa. Então, o que leva uma pessoa presa numa prisão inferior, uma prisão normal, cantar essa noite inteira cantando. Se Paulo numa prisão cantou, por que nós na nossa casa não cantamos mais? Porque a prisão está acontecendo na nossa alma. Porque estamos com nossa alma amarrada. Estamos precisando cantar esse canto. Tenho saudade do tempo que chamava de minha mãe. Estamos precisando cantar Eu Era Pequeno e Nem Me Lembro. Sem o sacramento somos apenas um bicho.
Uma vaca, mexi muito com vaca já com gado, levei muito carreira de vaca quando ia pegar seu bezerro. É o instinto do animal, proteger. Mas amar é o instinto daquele que está ligado a Deus. Sem Deus não existe amor, porque Deus é amor. Então os frutos do Espírito Santo do amor é a paz, é a temperança. Tempero, uma comida sem tempero fica ruim. Uma pessoa sem tempero ela fica desequilibrada. Ela é mais. Então a temperança, os sinais do Espírito Santo, a brandura, a pessoa é branda, a pessoa tem estrutura para conversar, para escutar o filho, a boa esposa. Então, precisamos, dentro da nossa casa, desejar o bem dos nossos filhos, mesmo na rebeldia que eles vivem. Olhar para nossas esposas como mulheres santas, cuidam de nós. Elas, se hoje a gente sofreu um acidente de cadeira de roda, sabe quem vai cuidar de você? Sua esposa. Seus filhos vão crescer, vão casar, vão ter filho, vão embora. Sabe quem vai ficar do seu lado? Sua esposa. Um dia você pode falir para acabar com tudo. Sabe quem vai ajudar você a construir tudo? Você construiu? Sua esposa. Por isso é mais que um casamento. Matrimônio é casamento transformado em sacramento, onde os dois serão uma só carne e os dois ligados a Deus serão um só espírito. Então, meu irmão, com um revólver na cintura, cheio de bala, todo homem é bravo. Agora, pegar um filho, abraçar e dizer eu te amo, olhar no olho do filho, no olho da filha, no olho da esposa, dizer perdão. Do irmão, quantos irmãos não falam do irmão? Não tem coragem de matar. Agora pegar o telefone e dizer, olha, me perdoe. Certa vez um homem comprou um vinho muito caro no mercado. Quando eu estava saindo do vinho, o cara tropeçou no mercado, derrubou e quebrou. Ele começou a xingar o cara, você quebrou meu vinho, cara, eu juntei dinheiro, você gostou para comprar esse vinho, você está maluco? O cara levantou a bafana, pegando ele bem na linha e disse, moço, me desculpa, eu sou cego, eu não vi quem eu troquei, fiz alguma coisa? O que o cara ia falar com o cego? Não quebrou o que. Então, quantas vezes nós brigamos com o nosso irmão, ele estava certo, ele não sabia o que estava fazendo. Pega o telefone, liga, me perdoa. Eu errei, eu não vi que você estava certo. Eu que tenho Deus, eu preciso entender essa situação e lhe pedir perdão. O amor é isso, é demonstrar com ternura que somos abençoados. Você sabe por que o texto dos homens está crescendo? Porque as pessoas comentam assim, eles se amam. Você sabe o que faz esse modo de amor, camisetinha amarelinha? O amor, o respeito, nós temos um do outro. Então, eu queria deixar para vocês nesse tema é que o casamento transformado em sacramento, ele é mais que um casamento, é um matrimônio. E a esposa de vocês são as santas, os anjos em forma de homem. E Deus não seria amor se, ou melhor, Deus não é amado. Eu não consigo amar Deus se não amar Deus na pessoa do meu irmão. Deus está nele. Ou eu aceito essa condição de Deus está nele, ou eu vou para o inferno. Ou eu respeito Deus nele, nela, ou eu vou para o inferno. Porque Deus está em cada um de nós, todos nós somos filhos dele. Com toda a nossa desobediência, Ele não tem esperança de nós se converter. Então, ou você respeita Deus na pessoa da sua esposa, ou você, esposa, respeita Deus na pessoa do seu marido, ou você nunca vai respeitar Deus e nunca vai ter a salvação, e muito menos viver essa ternura, esse amor que Jesus prometeu que nós vivíamos, porque Ele ajudava e Ele fazia assim. O profeta Isaías disse que nem o céu é suficiente para conter a grandeza de Deus. Lá não é suficiente para Deus, tão poderoso que Ele é. Então Ele pode viver esse amor em nós. É isso que Ele tem em nós. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.